Estamos de volta com o seu Bahia Meio-Dia. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. A gente começa esse bloco fazendo aqui um alerta muito sério, muito importante, que deve envolver pais, professores, quem tem crianças em casa e também na escola. É o seguinte, um jogo virtual que surgiu na Rússia está envolvendo jovens em todo o mundo e chegou inclusive à Bahia. O nome desse jogo, Baleia Azul. Funciona assim, Os jovens eles são desafiados nas redes sociais, né? Mas o problema é o tipo de desafio que é proposto a esse jovem. E esses grupos têm um moderador, uma espécie de líder que define as tarefas ou missões. E essas tarefas envolvem cortes nos braços, queimaduras e, no final, o suicídio do participante. Há casos confirmados em investigação já no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. Em Juazeiro, aqui na Bahia, uma adolescente de 15 anos desapareceu na última segunda-feira. A família achou uma carta de despedida e suspeita que a menina estava participando desse jogo. A família está desesperada, a mãe em estado de choque. A irmã conta que a última vez que viu Ana Vitória, ela estava saindo para pegar um ônibus no residencial onde a família mora. Aí daí eu não vi mais nada, aí procurei as coisas dela aqui dentro de casa, não achei nada, porque eu vi ela só com a roupa do corpo, procurei, não achei. Essa não foi a primeira vez que a adolescente saiu de casa sem avisar. A irmã conta que ela já chegou a passar vários dias fora. Dessa vez deixou o aparelho celular. No celular de Ana Vitória estão vários vídeos de um jogo virtual conhecido como Baleia Azul. Uma série de 50 desafios que devem ser cumpridos pelo jogador e que chegam por meio de mensagens. Um jogo perigoso que pode levar à morte. A família procurou o posto policial do bairro. A polícia acredita que o sumiço da menina tem a ver com o jogo. Ana Vitória deixou uma carta de despedida para a família. Viu o papel, ela dizendo, pedindo desculpa à minha mãe, que era para dizer ao namorado dela que amava muito ele, que amava a gente, que o anjinho dela ia voltar para o céu. A gente não sabia do que ela postava, o que ela estava fazendo, com quem ela estava conversando. E eu faço um apelo também para os pais, para os avós, que tome conta de seus filhos, observe o celular, a internet, tudo que eles estiverem acessando. Nós falamos mais cedo com a Polícia Civil lá de Juazeiro, que disse que ainda não tem conhecimento sobre o desaparecimento de Ana Vitória. Olha, as fotos e os vídeos desse jogo são fortes em respeito a você, a sua família. Nós não vamos mostrar aqui, mas é importante sim falar desse assunto, porque como vimos aí na reportagem, o sofrimento é grande das famílias, é preciso acompanhar e de perto os jovens, perceber ali pequenas mudanças no comportamento para que seja possível ajudar esse adolescente em tempo. É justamente esse nosso assunto a partir de agora. A Jone Torres está com a psicopedagoga para dar orientações importantes mesmo para as famílias sobre como acompanhar os jovens em situações como essa. Jone, boa tarde. Quais são os indícios que um jovem pode dar de que algo vai errado aí nessa relação com as redes sociais e tudo mais? Olha, Jéssica, muito boa tarde. Assunto bastante preocupante. Os pais realmente devem ficar atentos. E no caso específico desse jogo, como um dos primeiros desafios é a automutilação, que pede que os adolescentes, os jovens, os participantes cortem os braços, esse sinal físico é um alerta de que algo está muito errado e os pais precisam intervir. Mas há outros sinais que até antecedem essa automutilação e que não são tão fáceis assim de perceber. Por isso que a gente vai conversar aqui com Iris de Sá, psicopedagoga. Iris, esses sinais que antecedem até a entrada de uma criança ou um adolescente num jogo como esse, como é que os pais podem percebê-lo? Um dos sinais bem marcantes é o isolamento. O adolescente vai ficar horas afastado do meio social, do convívio social. Então, é importante que sempre tenha alguém em casa, né? Mesmo que ele seja adolescente, que ele fique em algum momento sozinho, mas que não sejam muitas horas sozinho. E aí que tenha uma pessoa ou pessoas próximas, alguém da família, se os pais estão trabalhando. Então, assim, evitar que deixá-lo muitas horas sozinho. Dentro do quarto. Por exemplo, porta fechada no quarto, o adolescente vai dizer que está estudando, que está conversando com um amigo. A porta do quarto deve estar sempre aberta, não se deve deixar fechada. Outra coisa, na minha opinião, é o computador na sala, não no quarto, porque a sala é um lugar de circulação das pessoas. Mas um dos sintomas mais claros é o isolamento, outro é uma agressividade gratuita. Ele começa a agredir as pessoas porque ele está exacerbado, né, por esse comportamento de desafio, de game, independentemente até desse jogo, mas de qualquer jogo, ele está agitado, então ele pode agredir a uma pessoa verbalmente, ele pode sair um pouco do comportamento usual dele. Agora, por que os jovens, eles
principalmente os adolescentes, eles acabam entrando no jogo como esse. É o tal do desafio, a questão da idade? Isso, o desafio é um aspecto que instiga muito na adolescência, a curiosidade. Né? Curiosidade para saber, ouvir falar, por exemplo, as pessoas estão ouvindo falar sobre isso, todo mundo fica curioso, todo mundo quer pelo menos saber o que da onde vem. Então essa curiosidade vai mobilizando ele, movimentando ele de tentar, e também a questão mesmo dos próprios games, eles têm um processo de organização que é passar etapas. E quando você passa etapa, você está praticando, você está protagonizando a jornada do herói. Você está etapa por etapa, é um heroísmo. Você conseguiu vencer uma para ir para a próxima. E isso dá uma sensação de bem-estar, é um mérito que você tem. Então, todos os games são feitos com essa receita. E isso faz com que o adolescente fique mais curioso para saber a próxima etapa. E tem uma coisa assim, no período da adolescência o jovem quer ir além dos limites e quer ter o seu espaço. Como é que a gente pode respeitar esse espaço do adolescente, da criança, mas ao mesmo tempo fiscalizar o que é que ele está acessando através do computador ou até dos telefones celulares? Isso, a gente não pode esquecer que são adolescentes, não são adultos. Então não podem realmente gerenciar a própria vida de maneira completamente autônoma. A criança, os pais precisam monitorar de perto. A adolescência, a gente chama de uma relação de monitoria assim. Os pais não vão ficar no conflito, no confronto, mas vão procurar saber. Sempre a gente fala, sempre a receita é a mesma, o diálogo, o acompanhamento, menos cobrança, mas mais acompanhamento. Com quem você está andando, quem são essas pessoas que você conversa, pegar o celular, pedir para ver, não é mico nenhum pegar o celular do adolescente, ele é seu filho, você precisa monitorar, observar se o comportamento na escola também está diferente, se ele está comentando com algum coleguinha, alguma coisa e se cercar das informações ao redor dele. Obrigado, Iris, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Joane. Obrigada também a Iris pelas informações.